Provérbios, capítulo 27, no versículo 1, diz assim, ó, não se glorie no dia de amanhã, porque não sabe o que produzirá o dia. Uma antiga fábula conta que um certo homem, condenado à morte pelo rei, recebeu um adiamento da execução porque prometeu que dentro de 1 ano ele ensinaria o cavalo do rei a voar. O rei advertiu aquele homem: se no final do ano o cavalo não voar, você vai morrer na mesma hora. Quando um amigo do condenado perguntou: como que você faz uma promessa dessa? Impossível. O condenado falou: porque daqui a 1 ano o rei pode morrer, ou o cavalo pode morrer, ou eu posso morrer, ou quem sabe daqui a 1 ano eu consiga fazer o cavalo do rei voar. Moral da história: o rei não morreu, o cavalo não voou, nem morreu, e o homem foi executado. Vou fazer uma aplicação espiritual. O diabo está constantemente enganando homens e mulheres, fazendo a pensar que tem muito tempo para resolver a questão da sua salvação da sua alma. No despertar da história, Deus disse a Adão, falando da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha o que a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus o homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerá, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. A Bíblia diz que Deus, ao criar o homem, colocou ele no melhor lugar do planeta, Terra, no jardim do Éden. Éden significa delícia, paraíso. Foi ali que Deus colocou o primeiro casal que ele criou, Adão e Eva. E eles poderiam comer de tudo. Ali, o sol não era esse sol que está dando câncer de pele. Era uma temperatura agradável, não fazia nem muito frio, nem muito calor, porque eles andavam sem roupa. A água era mineral, não tinha poluição. As frutas não apodrecia, não dava bicho, não precisava de agrotóxicos. Eles podiam comer de tudo. Mas Deus falou: tem uma árvore que está no meio do jardim, dessa vocês não comem nem toquem, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Então significa, se Adão e Eva não comessem daquele fruto, eles estavam vivos até hoje no paraíso. Eles estão vivos no céu, porque eles morreram. Porque se eles não comem, eles não morrem. Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem eterno. O que morre é o seu corpo. Mas se eles não pecassem, nem o corpo eles iam morrer. Eles estavam vivos até hoje. Porque Deus não fez o homem para morrer. A Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 6, no versículo 23, diz: o salário do pecado é a morte. Aleluia. O salário que nunca diminui é o salário do pecado. Vai ser sempre a morte. Você tem que aceitar Jesus na sua vida antes do dia do pagamento. Aleluia. Deus falou para aquele casal: vocês podem comer de tudo, mas da árvore que está no meio do paraíso, não toque nela, não coma. Não era para Eva estar ali perto daquela árvore. Era para Eva estar a 1 quilômetro de distância daquela árvore. Mas aí Satanás, olha o que o diabo fez. Ora, a serpente era mais astuta que toda a limaria do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comerá de toda a árvore do jardim? Olha só como é que a serpente olha a artimanha de Satanás. Deus proibiu vocês de comer todas essas delícias, essas frutas? Deus não proibiu eles de comer todas. Ele proibiu de comer uma. Olha como é que o diabo é astuto. Ele disse à mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos,
Podemos comer de todos os frutos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerei deles, nem nele tocareis, para que não morra. Aí, aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 4, Satanás se tornou pai. Olha o que Satanás falou para Eva. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejava de dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, ele comeu com ela. Então abriu os olhos, aleluia, e ali que entra o pecado, ali que Satanás se torna pai. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 8, versículo 44, Jesus falou para os fariseus, vós tem por pai o diabo, e querem satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que é próprio, que é mentiroso e o pai da mentira. Aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 4, Satanás se tornou pai, o pai da mentira. E a Bíblia diz que ali entra o pecado no mundo. E o pecado gera a morte. É por isso que você não pode deixar para aceitar Jesus amanhã. Você só tem hoje. Outras coisas você pode deixar para amanhã, para o ano que vem. Mas a receber Jesus na sua vida, você tem que receber hoje. Olha o que a Bíblia diz, o livro de Aleluia. Olha o que a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 4, no versículo 14. Digo-vos que não sabe o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco, depois desvanece. Tiago falou que a nossa vida é um vapor. Passa rápido. Jó capítulo 7, versículo 7, Jó diz que a nossa vida é como um vento. Passa rapidamente. Pedro diz que a nossa vida é como a flor da erva. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 24. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A única coisa que não passa é a palavra do Senhor. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus falou assim, ó, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Mas agora a humanidade toda vai passar. Vai morrer. E você não sabe o dia da sua morte. Então, você só tem hoje. Olha o que a Bíblia diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, não é o irmão Eduardo que está dizendo, não. Como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a minha voz, não endureça o vosso coração. Você só tem hoje. Olha o que a Bíblia diz no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2. 6, versículo 2. Diz assim, ó. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. O dia da salvação não é daqui a um ano, não é no ano que vem, não é daqui a 10 anos, não é amanhã, não é daqui a um mês. O dia da sua salvação é hoje. Você só tem hoje. Aleluia. Esse homem que eu falei aqui, ele adiou a sua morte durante um ano. Porque ele ia ser condenado, ele já estava condenado à morte. Ele ia morrer naquele dia. Mas ele falou, eu vou ensinar o cavalo do rei a voar. Aí o rei falou para ele, se chegar no final do ano, o meu cavalo não voar, você vai ser executado na mesma hora. Ele só conseguiu adiar a sua morte durante um ano. E hoje muitos estão adiando a sua morte. Você quer aceitar Jesus? A pessoa fala, não, está cedo ainda. Deixa para mais para frente. Eu vou aceitar. Mas lá na frente, quantas pessoas estão no inferno nessa hora, querendo um minutinho para vir aqui na terra aceitar Jesus? Porque ela falou assim, ó, não, deixa mais para frente. E ela morreu. Então, quem